Olá, muito boa noite para você. Números pioram e microrregião de Patos de Minas regride para a fase vermelha do Minas Consciente. Decisão do Comitê de Estado entra em vigor no sábado e a Prefeitura diz que só vai adotar restrições a partir de segunda. Aulas presenciais continuam na onda vermelha em municípios que iniciaram retorno na fase amarela. Com pandemia, discussão sobre homeschooling ganha força. 830 das 853 cidades de Minas relatam atrasos na aplicação da segunda dose da Coronavac. Prefeito de Belo Horizonte diz que é irresponsabilidade do Ministério da Saúde recomendar que não fosse guardada dose de reforço. Vazante vacina pessoas com doenças pré-existentes. Veja mais. Patos de Minas confirma mais uma morte e já contabiliza 425 vidas perdidas para a Covid-19. Depois de jogo de empurra, finalmente postes de avenida em Patos de Minas são retirados. Futebol, o RT perde nos pênaltis o troféu Inconfidência. Nesta edição tem também a análise da notícia. No ar, o NTV News. Depois de uma novela marcada por atrasos e jogo de empurra entre CEMIG e Prefeitura de Patos de Minas, finalmente os postes da Avenida Marabá começaram a ser retirados nesta quinta-feira. A obra de duplicação da Avenida Marabá foi iniciada na gestão passada e está orçada em quase 8 milhões de reais. Recurso do governo federal. Boa parte dela já foi concluída. O que falta agora é apenas a realocação dos postes e a sinalização da área. A avenida é importante porque é a entrada da cidade e acesso de vários bairros. A duplicação da avenida vai facilitar o acesso para quem vem da região noroeste do estado ou do Distrito Federal. Mas há muitos atrasos por aqui. A duplicação teve início em outubro de 2019. A previsão é para que ela ficasse pronta em 13 meses, ou seja, no fim do ano passado. Essa obra era para ter sido inaugurada em outubro do ano passado, também tivemos atraso, e realmente nós estamos agora dependendo da CEMIG fazer retirada dos postes. Já foi desmarcado 3 vezes, remarcaram conosco essa semana, que no dia 6 de maio vão fazer a retirada. Após a retirada dos postes, a empresa nos pediu 60 dias para fazer todo o restante, que é a parte de sinalização vertical, horizontal, fazer os passeios, fazer o plantio de grama, tudo que é responsabilidade da empresa. O trabalho da CEMIG na manhã desta quinta-feira pode liberar uma das vias que está interditada devido à falta de retirada dos postes que estão no meio da rua. O trabalho de realocação de postes começou por volta de 11 horas da manhã e, como prometido, a energia elétrica foi desligada. Vários estabelecimentos comerciais ficaram sem energia, alguns se programaram, outros não, e quem não quis gravar entrevista relatou o fato para a nossa reportagem, dizendo que achou muito em cima da hora esse aviso da CEMIG e que esse serviço deveria ser feito em um dia que não tivesse nada aberto, por exemplo, sábado, domingo, feriado, onde as pessoas poderiam não estar aqui, menos transtorno aconteceria. A retirada dos postes pode demorar entre 3 a 4 dias, segundo a Prefeitura. A proximidade do Dia das Mães aqueceu a venda no comércio. Para quem trabalha com flores, não há o que reclamar. Em Patos de Minas, a expectativa é que as vendas sejam o dobro das do ano passado. Elas são de várias raças e cores. Alguns especialistas acreditam que elas têm o poder de melhorar até o humor. Este ano, a empresária do setor de flores resolveu investir pesado nas vendas. No ano passado, ela foi mal de venda por causa da pandemia. Mas agora, com o comércio aberto, ela comprou mais, com a intenção de vender mais ainda. A nossa expectativa é que seja bem melhor, porque o ano passado, com a pandemia, estava todo mundo inseguro, eu comprei bem menos. Agora, esse ano, a expectativa é de vender bem mais. Nós estamos aqui aguardando, ansiosos para que todo mundo compre logo. A florista até que queria comprar mais unidades, mas, por causa da grande demanda de pedido das floriculturas, não conseguiu. Com a demanda, o pessoal está inseguro, então foi a primeira vez que faltou produto em Olambra. Não faltou qualidade, faltou quantidade. Então foi bem complicado para a gente comprar, porque teve acréscimo de 150%. As rosas, por exemplo, a gente vende muito buquê Dia das Mães. Então teve um aumento muito alto, a gente não vai repassar isso. Então está complicado, mas nós estamos na expectativa que vai dar tudo certo, que vai atender todo mundo. Quem também está animada com as vendas é a produtora de orquídeas Suzana. Ela preparou um sistema de drive-thru que vai funcionar em toda a véspera de Dia das Mães.
As orquídeas são selecionadas, muitas produzidas aqui mesmo. O ano passado a gente teve uma boa aceitação do público devido à pandemia. Esse espaço ele ficou muito bom, porque é bem na entrada do Orquidário, tem um terreiro de café que a gente aproveitou para montar uma tenda e montar um drive-thru de flores. E aí a gente está preservando a saúde de todos e preocupado com a qualidade de vida. E sem falar que a gente pretende vender e presentear todas as mães de Patos de Minas. Suzana vai ter que vender bastante esse ano. Por causa da pandemia, os eventos de exposição de orquídeas que ela realiza em todo o Brasil estão suspensos. E isso afetou diretamente a empresária. A produção de orquídea, ela não é uma produção, eu vou produzir hoje, vai ter uma pandemia e eu vou saber o tanto que eu vou produzir. Eu estou colhendo os frutos do que eu semeei há 3, 4, 5 anos atrás. Eu estou com uma boa produção de orquídea, que tem muita coisa florida, está muito bonito. E é uma boa pedida, né? Belo presente para se dar. A seguir, a gente mostra que com pandemia a discussão sobre homeschooling ganha força e mostra como foi o retorno das aulas presenciais em escolas particulares de Patos de Minas. Após 1 ano e 2 meses sem aulas presenciais por causa da pandemia, as instituições de ensino particulares estão autorizadas a receberem alunos em Patos de Minas. No Centro Universitário de Patos de Minas, mais de 80% dos alunos retornaram no primeiro dia. Foram 1 ano e 2 meses sem nenhuma aula presencial por causa da pandemia. No primeiro dia de aulas, após a flexibilização do governo do estado, muitos alunos estavam empolgados com a retomada do que podemos chamar de novo normal. Foi muito nostálgico, né? Muitas saudades que eu tava. Até dos professores chamarem nossa atenção, né? Foi muito bom. Nossa, eu tô me preparando desde que a quarentena começou, eu não estava aguentando mais. Foi muito bom. No início desse ano eu já estava tentando me manter mais organizada, então foi mais tranquilo mesmo. E é isso, é muito bom estar de volta, né? Estudar à distância para quem estava acostumado com a presencialidade não é nada fácil. Na online também é bom, porque a gente tem um relacionamento muito bom com os nossos professores, então, tipo assim, já é divertido. Mas presencial é outra coisa, né? Isso, tipo assim, mesmo seguindo o distanciamento, os protocolos, ter esse contato humano, é muito diferente. E também é muito mais fácil de focar, de prestar atenção, é muito melhor. No protocolo da onda amarela do programa Minas Consciente, espaços como esses podem ser, então, ocupados com um máximo de até 100 pessoas. Isso se houver o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Neste caso aqui, por exemplo, essa sala tem capacidade para receber até 100 alunos. Está ocupada apenas por 30 alunos. Alguns assistem de casa à aula online. Segundo o Centro Universitário de Patos de Minas, mais de 80% dos alunos do ensino médio já voltaram à presencialidade. No ensino médio, sim, a maioria dos alunos, junto com as suas famílias, eles optaram para retornar à presencialidade, mas cabe destacar que esse retorno à presencialidade ele não é obrigatório, nesse momento ele é facultativo. Então, nós estamos oferecendo o modelo letivo presencial conjugado com o modelo letivo remoto. Por enquanto, o sistema de ensino é híbrido. Uma parte fica em casa e outros vão para a instituição. Na semana que vem, será a vez dos universitários e alunos dos cursos técnicos voltarem às salas de aula. Mas isso vai depender da vontade de cada estudante. Aqueles que optaram pelo retorno à presencialidade estão recebendo na data de hoje todas as orientações, todas as informações para que a partir de segunda-feira, nos cursos técnicos e graduação, do noturno e no diurno, todos estejam na instituição, os que desejam, os que optaram por retornar à presencialidade, assistindo às aulas, participando das atividades de ensino e de aprendizagem. Em sala de aula, as regras sanitárias devem ser respeitadas. Todas as salas têm redução no número de alunos. É obrigatória a higienização das mãos com álcool em gel e o uso de máscaras. O distanciamento também é importante para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Nós seguimos todos os protocolos emanados pelas autoridades competentes
E temos inclusive dispositivos a mais, né? Nós vamos além daqueles que são oficialmente estabelecidos. Tudo isso visa garantir a segurança dos nossos usuários e dos nossos colaboradores. Nós não fazemos aqui no Unipan nada que coloque em perigo, que coloque em risco a segurança das pessoas. Enquanto a notícia for de que ainda não há vacina para todo mundo, a única alternativa será essa. Como partiu da maioria dos pais e alunos o desejo de voltar, qualquer mero esforço será fácil de superar. Afinal, houve época que nem podia sair às ruas sem motivo, né? Ainda tem que ficar distante, mas já é bem melhor, né? Do que, assim, cada um na sua casa, no seu quarto. Tem que aprender a adaptar. Enquanto ainda não há definição para o retorno das aulas presenciais para todos os alunos, a prática do ensino domiciliar, o chamado homeschooling, cresceu durante a pandemia. Atualmente, mais de 20 mil famílias no Brasil adotam este método de ensino, uma prática que ainda não é regulamentada no país e que tem dividido opiniões de pais e especialistas em educação. Leonardo e Raquel são pais da Maria Cecília, de 6 anos, da Maria Flor, de 4 e da Maria Alice, de apenas 2 anos. Eles contam que desde que o ensino remoto começou, estão tendo muitas dificuldades para ensinar as filhas em casa. A criança, ela todo tempo ela fica dispersa e nós temos muita boa vontade, mas nós não somos detentores desse conhecimento da alfabetização da primeira infância. Então a gente faz até onde é possível. E as atividades elas acabam se recaindo muito para os pais. Né? Eu, por exemplo, que sou professor, não tenho a habilidade nem conhecimento técnico para ensinar uma criança. Eu tenho, a gente ensina dentro daquilo que a gente acha que é correto, mas a pedagogia a gente não tem. E isso eu acho que acaba ou acelerando alguns processos ou atrasando. E com as crianças e jovens, na maior parte do tempo, estudando em casa, um outro debate veio à tona. É o de uma modalidade que nos últimos anos vem crescendo aqui no Brasil, o homeschooling, um modelo de ensino adotado por pais que desejam educar os seus filhos em casa, fora do ambiente escolar tradicional. No Brasil, o homeschooling, ou educação domiciliar, ainda não foi regularizado. Um projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados e está para ser votado ainda neste semestre. Neste formato de educação, os próprios pais dão aulas para os filhos em casa ou contratam professores particulares, chamados de tutores. Por querer dar a essa criança, a esse adolescente, uma educação mais personalizada, voltada para os interesses de aprendizado desse aluno. Depois disso, vem motivos que nós chamamos de motivos negativos. São pais insatisfeitos, ou com a qualidade do ensino da escola que o filho está estudando, ou pais insatisfeitos com o ambiente da escola. A família que adota a educação domiciliar, na maioria dos casos, ela faz isso de maneira muito discreta, sem nenhuma orientação, tanto do Poder Judiciário quanto de qualquer outra instituição, muito pelo receio dessa insegurança jurídica, muito por causa dessa insegurança jurídica. Menara é filha de chilenos, nascida no Brasil. Com a concordância da filha, eles optaram por tirar a jovem que está no ensino médio da escola tradicional. Eu creio que a escola funciona para algumas crianças, para outras não, né? Funciona para algumas famílias, para outras não. E no nosso caso, embora ela tenha estudado durante muitos anos na escola, eu vi que ela estava se perdendo dentro. A capacidade que ela tinha era para chegar além daquilo que ela aprendia na escola, e sempre foi. O homeschooling já é uma realidade há 4 anos nesta família. Aqui também a gente pode ver que todos os espaços da casa podem servir para o aprendizado. Que tal aulas extracurriculares, como artesanato e de noções de ourivesaria? Trabalho de ourivesaria, né? Filha, tem a ver com o trabalho de metais, né? Tudo o que involucra metais, que passam a ser joias. Eu sou autônoma, eu sou autodidata, então eu estudo, mas a minha mãe que me dá
as matérias para eu estudar. Um debate amplo que precisa ser aprofundado. Na visão deste psicanalista, a educação domiciliar pode prejudicar o convívio social da criança e do adolescente. Quando nós temos aí a educação que é no seio da família, você tem aí uma mini bolha na sociedade em que não tem relação social e, portanto, trocas socioafetivas, noções de cidadania, contato com a diversidade, pluralidade. Então, são conceitos que são fundamentais e necessários para a constituição do sujeito. Eu não acho que dificultou a minha socialização. Eu acho que o homeschooling ajudou a minha socialização. Na escola eu não tinha muitos amigos, assim, e quando eu saí eu descobri que a maioria não permaneceu, porque eles foram embora, meio assim. Mas para que o homeschooling vire uma realidade, como em outros países do mundo, o Brasil precisa antes resolver os problemas do ensino tradicional. Mas nós temos que pensar o país que nós estamos, nós temos que pensar a sociedade que nós estamos, para perceber se isso cabe a nós e como que vão se dar essas normas. Daqui a pouco aqui no News, seca prolongada afeta a produtividade na safrinha de milho. Grupo ajuda famílias que optam pela adoção. E vamos falar de futebol, né? O RT perdeu nos pênaltis o troféu Inconfidência. As chuvas irregulares podem comprometer o resultado da produção da safrinha de milho. Como a seca se estendeu mais em Minas Gerais e em outros estados, produtores que são produtores, né, houve aí uma redução na estimativa de 112 milhões de toneladas para 100 milhões e 400 mil toneladas. As condições climáticas estão diretamente ligadas à produtividade no campo. Para a segunda safra de milho, faltou chuva. A seca prolongada também fez com que o produtor atrasasse o plantio na expectativa por mudanças, mas as condições do tempo não favoreceram. O grão segue valorizado com a demanda em alta. O preço médio da saca é comercializado a cerca de R$ 100 em média no Brasil. Em abril, o país enviou ao exterior 130 mil toneladas, quase 2% mais que o embarque anterior, de acordo com dados preliminares do Ministério da Economia. Vamos falar de futebol? O time de Pouso Alegre é o campeão da Taça Inconfidência, o troféu Inconfidência, né? Ele derrotou o RT na disputa de pênaltis na noite de ontem. Quinta colocada e com a melhor campanha, o RT tinha a faca e o queijo na mão para decidir em casa. O time de Patos de Minas recebeu o Dragão do Sul de Minas em uma decisão para lá de acirrada. O Pouso Alegre, sexto colocado na tabela, foi para cima com tudo, em um jogo truncado. O Dragão teve mais posse de bola e criou mais chances, mas nada tão assustador assim, a não ser o destaque para uma cabeceada perigosa de Eric do Dragão aos 44 minutos. A aposta da URT estava com o goleiro Renan Rinaldi, responsável por defender os pênaltis após um resultado triste de 0-0. A penalidade máxima começou com a cobrança de Arilson, que fez o primeiro. Matheus Oliveira, da URT, bateu e empatou. Daí veio Johnny e fez um. João Diogo igualou novamente para o Trovão. Pedrinho conseguiu desempatar. E quando João Paulo tentou, a bola subiu alto demais e passou por cima do travessão. O Dragão se aproximou do título com mais um gol, desta vez de Lucas Silva. E quando a URT não poderia errar por nada, Romário mandou a bola para a trave. Pouso Alegre já ergueu taças em 2019, 2020 e agora em 2021. São 3 títulos importantes. A alegria do Pouso Alegre vencer fora de casa tem uma explicação. Esse é o 3º título. Primeiro, a segundona, depois o módulo 2 e agora o troféu Inconfidência, aqui no Zama Maciel. Segundo o técnico do time, ele estava bem alinhado, até porque foi apenas uma substituição em todo o jogo. Entendi que fisicamente os meninos estavam muito bem, eu preferi manter a equipe até o final, que é um grupo muito consistente, muito maduro, eles não gastam energia de maneira desnecessária, então a gente sabia que estava fresquinho, estava tranquilo para jogar, eles tinham gás para jogar e a gente conseguiu, até o final do jogo, imprimir um ritmo forte. É uma sensação inexplicável, fomos superiores no jogo, foi uma pena a gente não ter resolvido antes dos pênaltis,
Mas novamente, graças a Deus, pude contribuir no último pênalti. No jogo passado também fui o último e decidi. E agora de novo saí com o título. Para o técnico da URT, o time fez uma boa campanha no campeonato. E agora segue jogando em um outro campeonato com maior destaque. O roteiro desse grupo é um roteiro que quem conhece o dia a dia, os bastidores, é um roteiro para livro. Porque o que nós nos superamos durante a competição, para chegar no 5º lugar, classificar a URT para a Série D. E hoje, que a gente falou, hoje seria assim o ápice de tudo que nós passamos desde o dia 15 de janeiro. Infelizmente, a gente acabou perdendo nos pênaltis, mas a gente deixa um legado, a gente deixa um grupo de jogadores que honraram a camisa do URT desde o dia que chegaram aqui, que chegaram em 5º lugar do campeonato, classificando para a Série D. Então, assim, eu acho que está todo mundo de parabéns à diretoria, né? Futebol no interior não é fácil não, hein? Só quem vivencia sabe que realmente chegar em 5º no Campeonato Mineiro, fazer uma campanha em pouco tempo de treinamento e conseguir aí ter uma resposta desse grupo de jogadores em tão pouco tempo, realmente não é uma tarefa fácil e está de parabéns ao URT por tudo que apresentou, apesar de não ter aí conseguido conquistar o troféu Independência. E com o fim dos compromissos para o URT nesse primeiro semestre, os jogadores até já foram dispensados. Adotar uma criança ou adolescente pode ser uma tarefa desafiadora para muitas famílias, né? Um processo que muitas vezes demora e é de muitas dúvidas também, mas um grupo de Patos de Minas foi criado para auxiliar quem opta pela adoção. A adoção pode ser um processo desafiador, que exige muito cuidado, cautela e, claro, disponibilidade de ambas as partes em criar laços familiares. Com isso, surgem as dúvidas, os anseios e medos de que aquela relação possa não dar certo. O grupo de apoio à adoção Alecrim nasceu em 2019 com uma equipe de voluntárias e voluntários que tinham o intuito de auxiliar as famílias com a adoção de crianças e adolescentes e que pudessem precisar de apoio nesse processo. O Grupo de Apoio à Adoção Alecrim é uma associação formada por voluntários e nós temos a missão de promover a atitude adotiva. É um grupo que já existe há bastante tempo, estamos nos constituindo agora, temos uma diretoria e nós temos a intenção de trabalhar campanhas e atender a dois perfis, pré-adoção e pós-adoção. Nós começamos as atividades em maio de 2019, os encontros eram mensais, né? E com o tempo o grupo começou a ser procurado por pais que estavam procurando informações sobre o processo de adoção. Como que funciona o processo de adoção, como é que é a preparação, quais são os critérios, o que eu preciso para entrar nessa fila de adoção. Então a gente começou a observar essa demanda, né, por informações. E aí o grupo se dividiu, né? Então a gente tem um grupo que trabalha com esse apoio e essa orientação para esses pais que estão procurando informações ou que já estão na esperando por seus filhos. E um outro grupo, quem já tem seus filhos, quem já está em processo já fez a adaptação, né? Já passou pelo processo de adaptação. Antes, as reuniões aconteciam de forma presencial. Devido à pandemia, no entanto, os encontros foram readequados para o formato online. Neles, são realizados debates, diálogos e palestras com profissionais voltados para os pais e para as crianças adotadas. Na primeira quarta-feira do mês é o encontro do pré-adoção e na segunda quarta-feira do mês é o encontro do pós-adoção. E tem também um encontro que é muito importante e tem dado muito apoio às crianças, né? Que é o encontro das crianças filhos, né, do grupo do pós-adoção. Lá em 2019, quando começou, era um grupo pequeno, mas muitos pais e mães surgiram ao longo do tempo, com dúvidas e demandas para lidarem com a adoção. Hoje, essa equipe cresceu e o que esperam é expandir o trabalho para mais pessoas que se sintam interessadas e necessitadas dessa ajuda. O Grupo de Apoio à Adoção Alecrim, GAA Alecrim, possui um canal no Instagram e
sempre postamos os links das lives, seja com o grupo de pré-adoção, seja com o grupo de pós-adoção, seja para conhecer o trabalho que é realizado com as crianças e adolescentes. Na sequência do News, tem análise da notícia. Vazante vacina pessoas com doenças pré-existentes. 830 das 853 cidades de Minas Gerais relatam atrasos na aplicação da segunda dose da Coronavac. O prefeito de Belo Horizonte diz que irresponsabilidade do Ministério da Saúde em recomendar que não fosse guardada a dose de reforço. Com colapso da saúde pública e altos preços de planos de saúde, a clínica Medic Mais criou o Mais Consulta, um plano acessível e familiar a partir de R$ 29,90 para titular e dependentes. Com o plano, você tem mais de 20 especialidades médicas e terapeutas à disposição a partir de R$ 59,00, já com retorno. Para fazer o Mais Consulta para a sua família, procure a Medic Mais ou envie um WhatsApp para 99894-4883, que a equipe fará o seu atendimento. A Medic Mais informa que não é plano de saúde, viu? Descontos e valores especiais somente em atendimento com a equipe da clínica. Faça o seu e consulte na hora, sem carência. 99894-4883, repetindo, 99894-4883. Vamos à análise da notícia. Primeiro assunto, a cidade de Vazante iniciou nesta quinta-feira a imunização de pessoas com comorbidades. No município, não há necessidade de cadastramento. O município tem 515 doses disponíveis para iniciar a imunização de pessoas com doenças pré-existentes. 400 foram disponibilizadas nesta quinta-feira. A vacinação está ocorrendo dentro das normalidades, num fluxo tranquilo aqui dentro da UBS. As pessoas estão procurando, respeitando as comorbidades do momento, a faixa etária, e para que todos possam vir tomar essa dose de vacina, que é mais uma dose de esperança na luta contra a Covid-19. Nessa primeira etapa de imunização de pessoas com comorbidades, serão vacinadas em Vazante pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos, pessoas com doença renal crônica que fazem hemodiálise também acima de 18 anos, gestantes puérperas com comorbidades que tenham mais de 18 anos, portadores de HIV maiores de 18, pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício da prestação continuada que tenham mais de 55 anos, além de todas as pessoas com comorbidades que tenham mais de 55 anos. Os moradores de Vazante não precisam fazer cadastro em site. Bastam ir aos postos de saúde para receber a imunização contra a Covid-19. A distribuição é feita por ordem de chegada. E é falando de imunização que a gente começa então a análise da notícia desta quinta-feira com a jornalista e apresentadora Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Agora a gente chega para aquele momento de conversar sobre alguns destaques, algumas notícias desta quinta-feira. A primeira que você colocou aí no ar nesse nosso quadro foi esse início da vacinação para pessoas com doenças pré-existentes em Vazante. O município tem acelerado o processo de imunização desde o início da aplicação de doses. Já completou aí o quadro de imunização de idosos com mais de 60 anos e hoje disponibilizou quase que o total do seu estoque para as pessoas com comorbidades, obedecendo um certo critério, segundo o município. E amanhã coloca-se esse restante de 115 doses. A expectativa é de chegada de novas doses no município. Assim que chega, de prontidão, a prefeitura já disponibiliza essas doses o mais rápido possível, faz a busca ativa das pessoas que não vão aos postos de saúde receberem a imunização contra a Covid-19. Um exemplo aí a ser seguido por conta da celeridade nesse processo de imunização, viu, Odair? Independente do tamanho da população, mas essa celeridade ela tem que acontecer, né, Ludmila? Pois é, a gente tem visto aí muitos municípios escorregando aí com relação a esse processo da imunização, com o calendário vacinal,
e há também outros problemas, até mesmo com a oferta de doses. Mas há aqueles municípios que há uma certa demora e não seguem a própria recomendação do governo do estado de Minas Gerais, que disse que não era para parar a imunização nem mesmo aos finais de semana ou feriados, por exemplo. Era para ter aí um ritmo acelerado para que não houvesse nenhum tipo de vacina na geladeira à espera da pessoa que precisa ser imunizada, porque essa questão da vacina é uma necessidade. Ludmila, ainda sobre esse tema, 830 das 853 cidades de Minas Gerais relataram atrasos na aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 e, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, há necessidade de 371.898 doses para completar o esquema vacinal em Minas Gerais. Depois de um atraso de mais de 1 milhão de doses da Coronavac, foram entregues pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recomendou no fim de março que as vacinas que estavam guardadas para a dose de reforço contra a Covid fossem utilizadas imediatamente para a aplicação da primeira e, assim, ampliar a cobertura vacinal no país. O prefeito Alexandre Calil criticou a orientação da pasta. Só em Belo Horizonte faltam mais de 79 mil doses para a aplicação do reforço em idosos entre 64 a 67 anos. Recebemos um documento oficial que o lote 7, o 7º e 8º lotes, eram para aplicar todas as doses. Então nós entendemos que era um documento responsável e fizemos isso. E acredito que no início da semana que vem nós devemos estar voltando a aplicar a segunda dose. Claro que foi irresponsabilidade do Ministério da Saúde, que mandou um documento que nós acatamos, que é o documento oficial do governo federal, que teríamos as doses aqui. Depois do atraso na produção de vacinas, por conta da falta de insumos, o Instituto Butantan entregou mais 1 milhão de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Outras 3 milhões de vacinas estão previstas para 12 de maio e mais 1 milhão e 100 mil para o dia 14, também deste mês. Ludmila, o Calil, então, ele faz essa avaliação, ele reclama, e eu acredito que muitos outros gestores também tenham esse entendimento, de que houve aí um erro por parte do Ministério da Saúde, né? Teve aí um equívoco de falar para que se usasse todas essas vacinas, não se observando esse prazo e não se tendo aí a previsão correta de quando chegariam novos insumos para fazer essas vacinas e distribuir em tempo, para que essas pessoas também, para que esses municípios não percam aí esse prazo, que é o prazo dado por cada uma desses imunizantes, para aplicar nesses grupos que precisam de primeira e segunda dose, né? E essa eficácia depende também desse prazo. O Calil, ele não poupou aí o Ministério da Saúde, não. Ele realmente chamou a atenção e disse, inclusive, que foi irresponsabilidade, né? É preciso dizer que esses atrasos já haviam sido comunicados pelo Instituto Butantan, ou mesmo a possibilidade de ocorrência, porque o Instituto precisa do IFA que vem da China para que a vacina seja produzida aqui no Brasil. Então, essas questões de logísticas já haviam sido comunicadas e a possibilidade para esse atraso. Mas o Ministério da Saúde não trabalhou com essa possibilidade em momento algum, tanto que deu essa recomendação, apostou nessa determinação. Muitos municípios, Belo Horizonte, e a gente viu aí nessa constatação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que a grande ou a maioria dos municípios mineiros encontrou e teve o problema de atraso para a oferta da segunda dose por conta dessa própria determinação. E o Estado de Minas Gerais também endossou essa autorização do Ministério da Saúde. O próprio secretário de Saúde, o governador de Minas Gerais, pediu que não fosse guardada nenhuma dose, para que fosse, então, acelerada
e mais pessoas pudessem receber. E fica esse gargalo. O alívio vem por conta dessa notícia do Instituto Butantan, por mais essa entrega, que vai ser insuficiente até para abarcar a necessidade do Estado de Minas Gerais, com quase aí 380 mil doses necessárias para colocar em ordem a disponibilização da segunda dose, a dose de reforço necessária. Também a gente sabe que a imunização aumenta com essa dose de reforço, mas é preciso mais doses para que Minas Gerais consiga. Então, a gente coloca 1 milhão de doses para o país inteiro, só Minas Gerais, com quase 380 mil doses, não vai ser aí suficiente, mas há uma pressão dos municípios para o próprio Ministério da Saúde, até mesmo para o governo do Estado de Minas Gerais, para que interfira junto à União, para que haja essa disponibilização o quanto antes, porque é dado um prazo pela própria fabricante, o Instituto Butantan, de até 28 dias para a aplicação dessa segunda dose, com a oferta e garantia de uma imunização melhorada. Então, a gente tem que tentar ali, os governantes têm que tentar seguir esse prazo para a garantia de acordo com os estudos já realizados, Odair. Uma questão que a gente tem que falar também de Belo Horizonte, que também nessa coletiva de imprensa, o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, disse e autorizou a abertura de clubes em Belo Horizonte, a ampliação do horário de funcionamento do comércio, de bares e mercados também, e também pediu à população para que respeite as ordens, as determinações e que se proteja contra a Covid. Não é o momento de aproveitar essa flexibilização e entender que tudo está certo e voltar a uma normalidade que a gente ainda, infelizmente, não pode, não deve, não é o momento para que a gente viva o que a gente entendia como pré-pandemia, mas que siga as determinações para que evite que novas normas mais rígidas sejam incorporadas e implantadas em Belo Horizonte. O que vale para todos os municípios, né? O que vale para todas as localidades, não só de Minas, como do Brasil e do mundo. Ludmila, vamos falar dos números da Covid, o comparativo de boletins entre ontem e hoje, 20 novos casos na tela aí, né? Em relação ao boletim divulgado ontem, um óbito, uma mulher de 86 anos, né? A vítima. A morte aconteceu no último dia 4 e assim Patos de Minas chegou então à triste marca de 425 vidas perdidas para a Covid-19, Ludmila. Infelizmente, Odair, a gente chega a esse triste número, essa quantidade de óbitos, e a gente percebe que, mesmo com uma pequena oscilação, essa semana, Patos de Minas tem aumentado a média de casos novos da Covid-19, mais pessoas também se recuperando em casa, mais pessoas internadas, necessitando também de terapia intensiva, números até que mudaram o entendimento do Comitê Extraordinário da Covid-19 com relação ao município. A gente tem também os números da ocupação hospitalar, vamos colocar aí, está na tela também. Esses números que a gente, fazendo esse comparativo entre ontem e hoje, nos dão aí um parâmetro dessa oscilação, né, Ludmila, que a gente tem comentado sempre aqui, da oscilação entre leitos clínicos e de UTIs, tanto na rede pública quanto quando se considera também pública e particular, né? Segue em instabilidade essa questão da ocupação de leitos em Patos de Minas, clínicos de terapia intensiva. A gente sabe que a ocupação de leitos clínicos e de terapia intensiva em unidades públicas pode ser ocupada também por pessoas de outros municípios, então a gente sempre fica de olho, principalmente ali nas unidades privadas, que dá um número melhor ou mais fiel da realidade só aqui de Patos de Minas, mas a gente sabe, Odair, que são números e percentuais que têm e demandam atenção. Quando a gente tem ali percentual acima de 72%, como a gente tem em todos os percentuais para a disponibilidade de leitos em Patos de Minas, é preciso ficar atento, porque o município, que já aumentou e muito a sua capacidade para tratamento dos doentes com Covid-19, ainda vive em situação de atenção. Muito bem.
Vamos fazer uma parada rápida, Ludmila, aqui na nossa análise, a gente volta já, porque ainda nessa edição do NTV News, a gente vai mostrar que números pioram e microrregião de Patos de Minas regride para a fase vermelha do Minas Consciente. Decisão do comitê entra em vigor no sábado e a prefeitura diz que só vai adotar restrições a partir da segunda. E as diferenças nas restrições entre as ondas amarela e vermelha. Com a piora na incidência da Covid-19, houve regressões nas fases do Minas Consciente. Pela decisão do Comitê Extraordinário Covid-19, nesta quinta-feira, 11 das 14 macro-regiões estão na onda vermelha. A micro de Patos de Minas também voltou para essa fase. A incidência do coronavírus em Minas Gerais teve aumento de 11% na última semana. Assim, o mapa de Minas está mais vermelho pelo Minas Consciente. A macro-região de saúde norte vai regredir para a onda vermelha. As micros Patos de Minas e São Gotardo, na região noroeste, Araçuaí, Diamantina e Cerro, na Jequitinhonha, Brasília de Minas, São Francisco e Januária, na região norte, e Muriaé e Ubá, na sudeste, que estão na onda amarela, terão que retornar à vermelha a partir de sábado. Apenas 5 micro-regiões avançaram para a amarela. A quantidade de pessoas que testaram positivo, chamada positividade, manteve percentual de 39% em Minas Gerais. A pressão por leitos diminuiu. Na semana passada eram 179 pessoas na fila de espera, passou para 157. Ô Ludmila, e aí a gente ficou apenas uma semana, né? Na onda amarela aí, a nossa micro-região, que agora voltou a ser vermelha. Pois é, Odair, e a gente percebe essa regressão no Minas Consciente para muitos municípios, justamente no momento em que o governo havia entendido que os números estavam em uma queda e uma queda continuada, mas uma semana depois em que o Estado determinou a abertura e a flexibilização do Minas Consciente em mais cidades, um novo entendimento. Agora o mapa está mais para vermelho do que para amarelo. Patos de Minas, por exemplo, que tinha aí um quadro muito positivo e um controle absoluto com relação à taxa de transmissão da Covid-19, por exemplo, no entendimento do Comitê Extraordinário do Estado de Minas Gerais, não tem mais. Por isso, o retrocesso, a regressão para a onda vermelha, que tem algumas questões que pegam e que não são autorizadas, algumas atividades que não podem acontecer nessa fase do Minas Consciente. Entretanto, Odair, a Prefeitura de Patos de Minas disse que só vai atender às regras na segunda-feira. Pois é, a Prefeitura divulgou hoje comunicado falando que só vai adotar as regras da onda vermelha, né, Ludmila, a partir da próxima semana, para que as pessoas possam se programar e evitar cancelamentos aí de última hora. Então, Odair, foi esse entendimento da Prefeitura para que as pessoas possam se ajustar ou não ter que cancelar algum evento, por exemplo, que tinha a pretensão de ter mais pessoas, porque na onda vermelha a gente sabe que tem que ter uma redução de pessoas num ambiente. E por determinação também e entendimento com relação à proximidade do Dia das Mães, uma data promissora também que bares e restaurantes esperam, não poderia haver, por exemplo, funcionamento presencial nesses locais. Ludmila, a autorização para a continuidade das aulas presenciais em Patos de Minas e Lagoa Formosa continua. Nós temos aí na tela, inclusive, que faz parte aí das regras do protocolo do Minas Consciente, falando justamente disso, né, das situações de alerta e ações para suspensão das aulas presenciais. Ou seja, aqueles municípios, diz muito isso aí, né, aqueles municípios que já na onda amarela deram início a essa retomada, poderão permanecer com as atividades presenciais nas escolas, também na onda vermelha. Não é isso que diz? Exatamente, esse recorte que a gente fez aí do protocolo sanitário do governo de Minas Gerais sobre as aulas presenciais. Então é o seguinte, aquele município que deu início à retomada das aulas presenciais estando na onda amarela, quando houver mudança ou regressão de onda, no caso da amarela para vermelha, que é o caso dos municípios de Patos de Minas e Lagoa Formosa, portanto, podem continuar com aulas presenciais,
mesmo que nessa fase. Agora, não pode haver aula de maneira nenhuma, mesmo que esse município tenha iniciado a aula, por exemplo, a aula presencial lá na onda verde, não pode haver de forma alguma se tiver na onda roxa. Mas a gente tem percebido aí, principalmente nos municípios da região, e a gente vai voltar nessa questão dessa decisão da Prefeitura de Patos de Minas de só seguir o Minas Consciente a partir da segunda-feira, que as prefeituras, os prefeitos têm agido também por conveniência. Se acha que deve seguir o Minas Consciente naquele momento, acha pertinente, segue. Mas a gente viu muitas vezes o descumprimento, por não concordarem com aquela fase, simplesmente ignoram e não seguem. Nessa situação aí, a prefeitura já sinalizou que vai seguir com o protocolo. No caso das restrições da onda vermelha, mas só a partir de segunda-feira, não a partir de sábado, conforme determinação do Comitê Extraordinário do Estado. E com relação às aulas, vai seguir esse protocolo recomendado pela Secretaria de Estado da Saúde. Pois é, essa reclassificação ela tem outros impactos também, né? Na onda vermelha, o distanciamento entre as pessoas deve ser maior dentro dos estabelecimentos, né? Deve ser respeitada aí a capacidade de 10 metros por pessoas e a lotação máxima, Ludmila, é de 50%, como está aí na tela, né? Já mostrando. Os eventos ficam então restritos na onda vermelha, no máximo 30 pessoas. Os bares, eles podem funcionar, mas apenas com a entrega dos produtos. Aí a gente tem a diferença ou os serviços, as atividades econômicas autorizadas para funcionamento em cada onda. Então, a gente vê, supermercado pode tanto na onda vermelha quanto na amarela, bares somente para delivery na onda vermelha. No caso da onda amarela, pode ter funcionamento com presença no local, a açougue, serviços de ambulantes de alimentação, a farmácias, bancos, vigilância e segurança privada, serviços de reparo, lojas de informática, aparelhos de comunicação, hotéis, construção civil, comércios de veículos, pode tanto numa quanto na outra, mas na onda amarela, então a gente vai ter ali bares com consumo no local permitida, autoescola e curso de pilotagem, salão de beleza e atividade de estética, comércio de eletrônicos e equipamentos de áudio e vídeo, papelaria, lojas de livros, discos e revistas, lojas de roupas, bijuterias, só pode então na onda amarela. Essas lojas não podem funcionar na onda vermelha pelo entendimento do Comitê Extraordinário Covid-19. Então, na segunda-feira, a Prefeitura de Patos de Minas disse que vai seguir o protocolo do Minas Consciente, segundo informou a assessoria de comunicação, e essa lista que aparece aí na onda amarela, principalmente, naquele segundo quadrinho que a gente viu ali, não vai poder abrir a partir da segunda-feira no município, e nem mesmo consumo em bares e restaurantes ou qualquer outro estabelecimento. É bom reforçar que outra diferença é que na onda amarela a lotação do estabelecimento é de 75%, né, Ludmila? E eventos com até 100 pessoas são permitidos. Pois é, há essa diferença também na quantidade de pessoas. E por isso, esse entendimento da Prefeitura de Patos de Minas também em seguir esse protocolo só lá na segunda-feira. Muito bem. Com essa a gente encerra a nossa análise de hoje, prometendo voltar amanhã, né? Sim, Odair, a gente termina essa edição do NTV News. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Amanhã tem mais NTV News a partir das 19 horas. Sempre temos aqui esse bate-papo para conversarmos, debatermos algumas notícias importantes do dia, mas lembrando que antes, às 11h30, tem o 30 Minutos, na sequência tem o programa Gui Boaventura, fique sempre bem informado também no Patos Já e seguindo a programação da nossa FM. Obrigada pela companhia, Odair, a todos que estiveram conosco aqui no NTV News. Boa noite, tchau, tchau. Amanhã a gente se encontra aqui novamente, Ludmila. Outras notícias, você acessa o portal patosja.com.br, como ela acabou de recomendar aí, né? Boa orientação. O NTV News volta amanhã, às 19 horas. Boa noite a todos e até lá.